nossa vida. Queridos, vamos para a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Pensando nisso, eu fiquei meditando, pensando em vários textos bíblicos, e esse texto ele foi o que assentou no meu coração. Então eu venho aqui hoje para dizer que esse é o ano que Deus vai construir coisas novas sobre a sua vida. Tem alguém recebendo e dizendo amém. Em outras palavras, esse é o ano de Deus derrubar gigantes. Esse é o ano de você vencer Golias. Esse é o ano de você vencer Golias, amém? Guarde isso no seu coração, leve isso como uma palavra, já coloque isso em algum lugar. Esse é o ano de você vencer Golias. Eu até queria fazer uma coisa que eu não vou fazer hoje, mas quem sabe eu vou te desafiar para você estar aqui a semana que vem, e a gente vai deixar esta mensagem, e a semana que vem a gente faz isso. Mas no final eu falo sobre isso. Me lembre, amor, do que eu quero deixar como desafio para a semana que vem. Me lembra no final que às vezes a gente vai aqui e acaba esquecendo. Capítulo 17, vamos lá? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. Um estava de um lado, outro estava do outro, né? E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial um dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Seis côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Verso 12. Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos, uma efa deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre lá levá-los ao arraial a teus irmãos.
Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se a partir, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é um moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão e um urso e tomava as ovelhas do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com as suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e levou
e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, perguntando porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança, e com escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha, matou-lhe e cortou-lhe a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia, aleluia, aleluia. Que palavra maravilhosa, né? Já dá para ir para casa com essa palavra e ficar mastigando ela, e você já recebeu a mensagem do Senhor. Queridos, nós temos aqui algumas coisas que eu quero ver quantas delas eu consigo hoje transmitir a vocês. Então, algumas coisas que eu quero transmitir para 2026, para que você vença aquilo que Deus tem para a sua vida, há batalhas que você está vivendo e há batalhas que não são de hoje. Há batalhas que em 2026 Deus está pondo um ponto final para que você agora rompa para um novo tempo. E para isso a gente tem algumas lições para aprender com Davi ou com essa história, para romper, para seguir em frente. A primeira coisa, queridos, que a gente precisa entender aqui nesta vitória para este ano é que a sua vitória já começou e ela não é de hoje. Você pode glorificar a Deus por isso? A sua vitória já começou e não é de hoje. Este episódio que nós lemos, e lemos o momento da vitória, a gente precisa lembrar que, primeiro, Davi aqui era jovem, devia ter talvez seus 16, 17, alguns estudiosos imaginam que ele tem ali na faixa dos 17 aos 22 anos. Então, se Davi aqui é um jovem, Deus está preparando isso, não é de hoje. Há pelo menos muito tempo que Davi já nasceu. Mas não só isso, esse guerreiro ele também já tem uma idade, ele já tem vitórias, ele já cresceu, já é uma pessoa grande. Então ele também já tem muito tempo que ele já está sendo gerado para este episódio. Se a gente fosse pensar na guerra entre os filisteus e os israelitas, também não era uma coisa de hoje. Tinha no mínimo mais de 1000 anos que essa guerra acontecia. Mas esse embate, um embate que é talvez um dos mais conhecidos do cristianismo, um dos mais conhecidos
conhecidos do islamismo, um dos mais conhecidos do judaísmo, das 3 maiores religiões, esse embate que estava na agenda de Deus já vinha sendo gerado para esse momento. Então isso aqui não aconteceu da noite para o dia, isso aqui já estava sendo elaborado aonde? No coração de Deus. Se você volta no capítulo 16, você verá Davi sendo ungido, o rei que Deus estava já também preparando para Israel. Ele vai assumir esse reino 20 anos depois, irmãos. Então, obviamente, Deus começa a construir histórias e a gente em algum momento vive aquela vitória, mas a vitória não acontece da noite para o dia. Deus já começou há muito tempo atrás, algo que você vai viver agora em 2026. Chegou o tempo de você colher coisas que Deus já começou a construir em sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, porque a gente às vezes parece que a gente está vendo um milagre que ele nasceu do nada. Nada nasce do nada. Então preste atenção que a escola que você está vivendo, ela tem um período para acabar. E Deus está gerando um novo tempo a partir do que você está vivendo. O que você viveu em 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2018, tudo isso vai desencadeando uma história que Deus está escrevendo na nossa vida, que Deus está escrevendo na sua vida. Talvez você está esperando algo que lá de 2015 ainda na sua vida, de 2010 ainda na sua vida, ou de 1900 e alguma coisa ainda na sua vida. E eu vim aqui para te dizer uma coisa: há coisas que Deus começou a escrever lá atrás, mas que em 2026 chegou a hora de colher, chegou a hora da batalha final, chegou a hora de você entrar agora no campo de batalha e vencer esta batalha para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Em segundo lugar, queridos, cuide das coisas do Pai. Primeiro, entenda que a vitória não começa hoje, ela começou e está desencadeando em 2026. Em segundo lugar, cuide das coisas do Pai, que Ele cuida das suas. Cuide das coisas do Pai, que Ele cuida das suas. O que Davi fazia, queridos? Davi cuidava de ovelhas. Davi não era soldado. Davi não estava preparado para ser rei. Davi, se a gente olha pelos olhos naturais, ele não tinha capacidade de ser rei ou de estar naquela batalha. Mas se tem uma coisa que Davi sabia fazer, era pastorear ovelhas. E ele pastoreava as suas ovelhas de maneira tão profunda que o texto diz para nós que quando ele se apresenta para Saul, e Saul diz para ele: você não tem capacidade de entrar nessa batalha. Ele diz: deixa eu contar uma história para você. De vez em quando aparece um urso, eu cuido das ovelhas do meu pai. De vez em quando aparece um urso e aparece um leão. Quando eles aparecem e eles pegam uma ovelha, sabe o que eu faço? Eu vou atrás do leão, eu vou atrás do urso, e eu pego a ovelha de volta. E se o leão vier contra mim, se o urso vier contra mim, eu rasgo eles no meio, eu enfrento o leão, e eu mato o leão e eu mato o urso. Olha o currículo que esse homem construiu. Fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, aleluia. E se tem um chamado, queridos, que nós carregamos, é cuidar de vidas, cuidar de ovelhas, cuidar de gente. Enquanto a gente cuida de gente, Deus cuida da gente, porque isso está no coração do Pai. Cuidar de vidas é uma das coisas mais importantes do reino de Deus. Então, se você quer neste ano viver o que Deus tem para a sua vida, não precisa nem colocar arma de guerra, não precisa nem se preparar para a batalha, mas cuide de vidas, cuide de gente, ajude pessoas, esteja na trincheira de Deus, porque Deus está abençoando, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus estará te enchendo de capacidade de unção para a glória do nome dele, aleluia. Primeiro lugar, não começou hoje essa batalha que você vencerá neste ano. Em segundo lugar, cuide das coisas de Deus, e Deus cuida das suas. Você pode dizer isso para alguém? Cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará das suas. Em terceiro lugar, obedeça ao Pai Celestial.
obediência, queridos. Tem muita gente que quer a bênção. Tem muita gente que quer uma vitória e quer uma resposta de Deus. Mas agir, fazer é o grande problema. Gente que muitas vezes até vem para uma igreja, ou vai para uma igreja para ser abençoado. Mas cadê a sua parte de compromisso com Deus? Cadê a sua parte em conhecer as Escrituras e viver as Escrituras? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, Jesus diz que existem dois tipos de construção. Uns constroem sobre a areia e outros sobre a rocha. E o interessante desse texto é que os dois constroem. Os dois constroem uma casa, os dois moram na casa, os dois vivem na casa. Mas ele diz que só tem uma casa que continua firme. Aquela que está construída sobre a rocha. Ele diz que as duas estão indo muito bem, até que venham os ventos, até que eles batam e combatam contra a casa. Quando as dificuldades vêm, é que a gente vai ver quem está firmado na rocha. E sabe o que é que firma a gente na rocha, queridos? O texto diz para nós que aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Quem ouve a palavra e pratica a palavra está edificando sobre a rocha. Vem tempestade, vem vendaval, combatem contra aquela casa, mas a casa está no lugar. E o que mais falta nesses dias é gente que não admira só a palavra, que gosta só da palavra, que decora apenas a palavra, mas gente que coloca em prática a palavra, gente que obedece. Se Deus está nos convidando a viver uma vida de oração, vamos orar. Se Deus está nos convidando a conhecê-lo pela palavra, vamos mergulhar na palavra. Se Deus nos convida a congregar, a estar junto, vamos congregar. Se Ele diz que quem crer e for batizado será salvo, eu quero crer e eu quero ser batizado. Se Ele nos convida para viver o Evangelho, se quer que a sua vida esteja firmada, então obedeça o Evangelho, aleluia. E digo mais, queridos, esse é o fator que muita gente não está ainda vivendo aquilo que Deus tem. Esse é o fator que impede mais as pessoas de experimentar a plenitude de Deus. Vivem talvez de algumas gotas daquilo que Deus derrama sobre ela, mas é muito maior o que Deus tem para nós. É muito maior, queridos. E Davi sabe disso. Se a gente encontra um Davi que ele cuida de ovelhas, também ouvimos um Davi que o pai diz: agora deixa as ovelhas e leva comida para os seus irmãos e para o capitão de 1000. E o que ele faz? Ele pega comida e leva para os seus irmãos e leva para eles, queridos. Por quê? Obediência. Ele talvez teria motivo para dizer assim: pai, eu não posso, eu estou cuidando de ovelhas. Eu estou cuidando de ovelhas e não dá tempo agora de eu ir lá. Com quem que vai ficar ovelhas? Pois o texto vai dizer para nós que ele deixa outra pessoa cuidando das ovelhas e obedece o seu pai. Muitas vezes, eu e você somos colocados em situações que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa fazer escolhas, e que a nossa escolha sempre seja obedecer a palavra do Pai. O Pai Celestial tem uma palavra no nosso coração. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o coração do Pai? Quer conhecer mais o coração do Pai? É através da palavra. Se alimente da palavra. Mas esse é o primeiro passo. Conhecer a palavra é o primeiro passo. E o segundo é tão importante quanto colocar em prática. Isso é obediência. Conhecer e praticar. Se eu apenas admiro a palavra, acho bonita a palavra, queridos, isso tem algum peso. E talvez em alguns momentos vai fazer efeito na sua vida. Mas o que vai mudar a nossa história é deixar de ser apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Então esse é o ano de você ajustar a sua vida. O que está fora do lugar? O que está faltando? Você já se batizou? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já é batizado? Você já está congregando? Você já está comprometido? Você já faz parte de uma comunidade? Você já está evangelizando? Você já está levando vidas para Jesus? Você já tem pensado na caridade? Já tem sido uma pessoa caridosa? Ouvimos falar agora da generosidade. Caridade e generosidade andam juntos, queridos. É a mesma coisa. E nós precisamos viver o que? O amor. E o amor trata com caridade.
dizer que a gente ama e não fazer nada, está oca essa verdade. Então, em primeiro lugar, queridos, a nossa vitória não começou agora. Em segundo lugar, cuide das coisas do Pai. E em terceiro lugar, obedeça ao Pai. Em quarto lugar, queridos, faça do agradar a Deus o seu estilo de vida. Faça do agradar a Deus o seu estilo de vida. Faça do seu agradar a Deus, a sua vida para agradar a Deus é um estilo de vida. Não é o que eu faço de vez em quando, é assim que eu vivo, é assim que eu sou. Como? Agradando a Deus. O texto vai dizer para nós, queridos, que Davi, ele chega lá para levar as quentinhas, o iFood, né, da época, Davi iFood, levando o iFood para os seus irmãos, e ele chega para levar e ele ouve o gigante gritando. No meio disso, alguém começa a falar da recompensa. Qual é a recompensa para aquele que vencesse o gigante? E ele vai lá para descobrir o que é que estão dando para esse camarada que vai vencer o gigante. E respondem para ele: olha, esse camarada aí vai casar com a filha do rei, ele não vai pagar imposto, esse camarada aí vai ser rico, vai ter muito dinheiro, e assim por diante. Os irmãos de Davi falam: rapaz, deixa de ser presunçoso, saia daí, o que você está fazendo aqui? E ele vai lá e deixa os irmãos dele, vai lá e pergunta novamente: o que é realmente que vai ganhar o camarada? Respondem para ele novamente a mesma coisa que já haviam respondido. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto 1, nós precisamos de fé. Segunda questão, ele diz: aquele que se aproxima de Deus precisa de algumas coisas. A primeira coisa que precisa, crer que Ele existe. Isso é fé. Você crê que Deus existe? Você crê que Jesus existe? Você crê na palavra de Deus? Então, primeiro passo, já estamos vivendo Ele. E o segundo passo, e que é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Então, uma coisa é acreditar em Deus com quem Ele é. A outra coisa é também entender aquilo que Ele nos faz, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele já deixou, já está reservado, já está garantido, já tem o sim de Deus, já tem o amém de Deus, é proposta de Deus para a nossa vida. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6 está dizendo: eu preciso crer que Ele existe e que Ele é recompensador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É o que agora Davi está entrando, antes de entrar no campo de batalha, ele quer saber o que ele vai ganhar. Então, eu e você também temos esse direito, queridos. Antes de vir para Jesus, nós precisamos entender qual é a nossa recompensa. Você sabe qual é a sua recompensa? A salvação. O que mais? Qual é a nossa recompensa? O que é que eu ouvi? Vida próspera. Qual é a nossa recompensa? Mateus 19 e 29 e Marcos 10, 30 diz que Ele nos dará aqui nessa terra 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas João capítulo 14, ele diz que há uma casa preparada para nós. Ele diz que Ele foi preparar e que Ele está indo lá para preparar as coisas para nós. Apocalipse capítulo 21, ele diz que quando chegar aquele grande momento, a terra que nós estamos aguardando, ele diz que lá não há mais dor, lá não há mais lágrima, lá não há mais problema, lá não tem mais sofrimento, lá nós viveremos com Ele para sempre. Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 18, ele diz que as coisas do presente século não são para se comparar com aquilo que está preparado por Deus para nós, queridos. Se a gente não entende a proposta, talvez é por isso que a gente não se sinta motivado em viver o preço. A gente só paga o preço se vale a pena. É ou não é? Ninguém vai pagar o preço no Fusca, o preço sei lá, de um carro aí, um Jeep, sei lá, um carro aí bem mais caro. Teoricamente não. Teoricamente você não vai pagar 1 milhão numa coisa que vale 100 mil.
A mesma coisa vale para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente não está pagando preço porque a gente não entendeu o tamanho da recompensa. E aí, Davi primeiro vai checar qual é a recompensa. Qual é a recompensa que vai ganhar essa pessoa que for lutar? Se Davi ficou animado para enfrentar um gigante com a recompensa de casar agora com a filha do rei e de receber uma herança financeira e de não ter mais problema com impostos, imagine eu e você que a vida eterna é logo ali, o nosso nome está escrito no livro do céu e estaremos abraçando aquele que vive e reina, o Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, aleluia! Foi lindo para Davi, mas a hora que eu der um abraço no pai, oh, maravilha! Então, para isso, queridos, eu preciso viver uma vida de agradar a Deus. Por isso que eu agrado a Deus, porque a recompensa vale. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A recompensa vale, agrade a Deus. Acima de tudo, agrade a Deus. Isso é estilo de vida, queridos. Isso não é em momentos da vida. É assim que somos. Vivemos para a glória de Deus. Coríntios diz, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, em primeiro lugar, queridos, já começou aquilo que você viverá agora. Cuide das coisas do Pai. Obedeça. Faça do estilo de vida, seu estilo de vida é agradar a Deus. Em quinto, abrace as oportunidades. Esse vai ser um ano que você terá oportunidades à sua frente. E você precisa conhecer e reconhecer as oportunidades de Deus e abraçá-las. O texto diz para nós que esse gigante está há 40 dias gritando: dai-me um homem para vir batalhar comigo, para vir lutar comigo, para vir aqui neste campo. Um homem, dai-me um homem. Sabe para quem que ele está falando isso? Para o povo escolhido de Deus. Está falando isso contra Israel, meus queridos. Israel é aquele mesmo Israel que Deus praticamente destruiu o Egito para libertar esse povo, que é o povo dele. 40 dias de oportunidade e ninguém se levanta. Mas por Jesuicidência, Davizinho vai lá para levar a marmita, e é bem na hora do confronto, é bem na hora da provocação, é bem no momento exato que ele deveria estar passando ali. E foi a última vez que esse gigante gritou, porque Davi ouviu a oportunidade, diz, a partir do momento que ele ouviu a oportunidade, perguntou o que ganhava. Por perguntar o que ganhava, foram até o rei e já apontaram, tem um camarada lá perguntando a oferta. E então Davi foi chamado, e quando Davi é chamado, ele já chega com a solução. Já chega dizendo, olha, o coração de ninguém aqui fique amortecido, o coração de ninguém aqui descaia. Chega de ficar triste, porque a partir de agora eu vou lutar contra esse gigante, que desafiou os exércitos do Deus vivo, aleluia! Você entendeu o que eu disse? Ele não desafiou incircuncisos, ele não desafiou um povo que não era de Deus, ele desafiou o povo que tinha um Deus vivo. Quer dizer que o povo que tem um Deus vivo não entendeu que o Deus vivo queria vencer aquela batalha e estava precisando de alguém que dissesse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, deixa eu agora lutar esta batalha que estão afrontando o Senhor e os seus exércitos. Deus está esperando alguém que diga: chega, chega, chega. Eis-me aqui para lutar essa batalha. Eis-me aqui, Senhor, para vencer esta batalha. Às vezes, a esposa fica esperando do marido. Às vezes o marido fica esperando a esposa. Às vezes os filhos ficam esperando os pais.
Às vezes nós ficamos esperando os pastores, às vezes as pessoas ficam esperando outras pessoas, e Deus conta com gente disponível, acessível, dizendo: eis-me aqui, Senhor. As oportunidades já estão à nossa frente, e quem sabe já faz bem mais de 40 dias que tem desafios que estão gritando na nossa porta, na nossa cara, dizendo: e aí, como é que fica? É hora de se colocar em posição de batalha em 2026, de dizer: esta batalha será vencida para a glória do nome do Senhor, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, chega de afronta, chega de ser afrontado, em nome de Jesus. Quem reina dentro da minha casa é o Senhor, quem está no controle é o Senhor. A tua palavra é poderosa para mudar, em nome de Jesus, aleluia. Abrace as oportunidades. Ah, mas ninguém está fazendo nada. Você não é ninguém, como diria minha mãe. Você não é todo mundo, né? Ah, mas todo mundo, você não é todo mundo. Não interessa. Pode ser que o que você está vendo e essa indignação no seu coração está sendo gerada por Deus. A indignação de mudar o cenário. A indignação de dizer: chega de ouvir esse Golias gritando. Chega de ouvir esta afronta. Chega da situação estar desse jeito. Esta é uma oportunidade de Deus. Mas não é só esse tipo de oportunidade. Você pode estar numa fila, você pode estar na empresa, você pode estar caminhando, você pode estar na padaria, e de repente você vê alguém chorando perto de você, alguém precisando de algo, alguém desesperado por uma solução, alguém desesperado por um socorro. Não é por acaso que você está ali. Você não está ali por acaso. Pode até parecer que você foi para levar a marmita, pegou a senha. Você foi para levar o prato para os irmãos, você foi para fazer outra coisa. Mas aquele grito que você está ouvindo ali desta alma é que Deus alinhou as agendas para você ser agora o Davi de Deus na vida desta pessoa, colocando ela em liberdade e glorificando o nome dele, aleluia. Porque se é todo mundo ficar dizendo é normal esse gigante ficar aí gritando, então ele vai continuar gritando. Mas Deus está suscitando Davis que dizem: chega, é hora do nome do Senhor ser glorificado. Chega, 2026, o nome do Senhor será exaltado, aleluia. Abrace as oportunidades. Então, em primeiro lugar, já começou há tempos atrás o que você viverá em 2026. Em segundo lugar, cuide das coisas do Pai, e o Pai cuida das suas. Em terceiro lugar, obedeça ao seu Pai Celestial. Em quarto lugar, agradar a Deus é o seu estilo de vida, é o nosso estilo de vida. Quinto lugar, abrace as oportunidades. E em sexto lugar, o propósito é o que nos move. O propósito é o que nos move. O propósito é maior, então é ele que nos move. Pegou? O propósito é maior e é ele que nos move. Quando a gente vai para o texto, queridos, a gente vai ver que Davi, ele ouve aquelas afrontas. E ao mesmo tempo que ele ouve aquelas afrontas, ele tem claro na vida dele que há um Deus que escolheu aquela nação. E Deus, e sabendo disso, qualquer israelita sabe de uma coisa: Israel tem promessas do Senhor. Israel é um povo escolhido por Deus, um povo abençoado pelo Senhor. Se Davi sabe disso, ele sabe que há um propósito maior. Que esse gigante não está gritando simplesmente porque ele está com vontade. Poderia estar gritando para qualquer outro povo da terra, mas está exatamente afrontando o povo de Deus. Então o que Davi está agora sendo movido é por uma causa que não é a dele, mas é a causa do Senhor. Ele diz isso para Saul. Ele diz:
esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo. Ou seja, em outras palavras, eu sei que a nossa nação tem promessa, eu sei que nós somos o povo de Deus, eu sei que Deus é conosco, então nós precisamos viver aquilo que nós temos como herança do Senhor. Se é assim, existe um propósito, existe um objetivo, existe uma direção. E eu diria mais, quando a gente tem isso claro na nossa mente, queridos, a gente está disposto a arriscar a vida. É o que Davi está fazendo. Ele está disposto agora a entrar naquele campo para viver ou morrer pelo propósito maior. E o propósito fica claro o tempo todo: lutar a guerra do Senhor. O propósito não é lutar a guerra contra os filisteus. O propósito é lutar a guerra do Senhor, pelo Senhor, para a glória do Senhor, aleluia. Isso está claro para nós, queridos? Qual é o seu propósito maior? O que te move de fato? O que te impulsiona para frente? O que te leva a caminhar? Quando o propósito nosso é ficar rico, conquistar aqui nessa terra apenas isso, e isso é muito bom, Deus tem isso para todos nós, mas se o nosso propósito for só esse, ele é infinitamente menor do que o propósito de Deus. É infinitamente menor. O propósito é muito maior, como já foi dito aqui. O propósito é muito maior. E nós temos um chamado, já somos abençoados, já carregamos o nome dEle, vivemos para Ele, a nossa vida é dEle. Então aquilo que vier contra nós, a gente precisa continuar olhando para o alvo, e o alvo é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aleluia. O adversário vem, não poucas vezes, para tirar os teus olhos do alvo, mas eu e você precisamos manter os olhos na posição, e a posição é Jesus, 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 porque Ele, quando estava lá naquela cruz, e até chegar àquela cruz, nunca tirou os olhos do propósito. Por mais que Satanás fez ofertas para ele, disse: eu tenho uma comida para fazer. E essa comida é infinitamente maior do que a comida terrena. Não são poucas as vezes que vemos ele falar: eu vim para fazer a vontade do Pai. E é isso que a gente vai gerar em 2026, para a glória do Senhor. Firma no seu propósito, olhe para o propósito, é isso que vai te levar a enfrentar qualquer Golias. Não interessa o tamanho desse gigante, se você sabe que você é escolhida, escolhido de Deus, que Deus é por ti, a mão do Senhor é sobre você, Deus te abençoou, então vá nessa sua fé, e Deus vai honrar o nome dEle, para a glória do nome do Senhor, aleluia, oh aleluia. Já começou há tempos atrás. Cuide das coisas do Pai, Ele cuidará das suas. Obedeça o Pai Celestial. Viva como estilo de vida agradar a Deus. Abrace as oportunidades. O propósito é o que nos move. Vamos colocar de pé, queridos. Eu teria outras três lições para nós, mas eu vou deixar pelo menos mais uma. Uma das coisas que faz Davi entrar naquele campo de batalha, e é o que nos faz entrar nos campos de batalha em 2026, viver, é a gente viver sem amnésia espiritual. A nossa mente precisa estar ativa pela fé, sem amnésia espiritual. Amém? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Viva sem amnésia espiritual. E agora diga: mente ativa pela fé. Sua mente tem que estar ativa pela fé. Quando Saul disse que ele não poderia ir porque ele era um jovem, e aquele soldado era um soldado experiente, Davi contou a história: olha,
Eu já lutei algumas outras batalhas. Eu já venci batalhas cuidando de ovelhas, já venci leões, já venci ursos. Não vai ser diferente com esse gigante. Coisa linda, né? Se a gente pudesse hoje parar aqui só pensar nisso, quantos leões e quantos ursos você já venceu? Quantos leões e quantos ursos? Então, para dizer até que alguns gigantes já, né? Já derrubou até alguns gigantes por aí. O mesmo Deus te dará vitória em 2026. Deus não muda. Deus não muda. Quem muda é a gente, mas Deus não muda. Não tem sombra de variação em Deus. Sabe aquela sombrinha assim que sai? Não tem sombra de variação. É ali. É fiel, é verdadeiro. Ele falou, ninguém apaga o que ele disse. O que nós mais falhamos muitas vezes é a gente esquecer do Deus que já nos deu tantas vitórias. E Ele constrói vitórias exatamente para que a nossa fé ganhe um upgrade, para que a nossa fé cresça, para que a gente, sabe, se desenvolva. Mas algumas pessoas fazem das vitórias uma bengala, que só vive se vier uma vitória, só vive se acontecer alguma coisa. E nós não precisamos disso, porque Ele já provou que Ele é Deus, já está provado o seu poder, já está provado o quanto Ele cuida. Você tem alguma experiência com Deus? Você já viveu alguma coisa maravilhosa com Deus? Você já teve algum momento na sua vida que você disse, agora eu acho que não vai dar mais? E você está aqui hoje dando glória a Deus? Não foi nenhuma, nem duas, nem não sei quantos leões e quantos ursos. O Senhor já me deu vitória. E eu sei que em 2026 tem vitória também. Só que a diferença de leão e urso é que leão e urso não tem espada, não está preparado para a batalha. Ainda que um humano, na força humana, a gente não consegue com leão e com urso. Certamente o que ajudava Davi era o quê? A força do Senhor. No entanto, quando você vai lutar contra um homem de quase 3 metros de altura, a luta é diferente. Porque aqui temos alguém que tem estratégia, que está preparado, que já lutou outras batalhas também. Era isso que carregava o currículo dele. Ele era um gigante vitorioso. Talvez o leão nunca enfrentou um homem, né? Ainda mais cheio do Espírito Santo. Aí deu ruim mesmo. O urso, né? Pegar um homem cheio do Espírito Santo, um menino cheio do Espírito Santo, dá ruim mesmo. Agora, um gigante preparado para lutar contra homens mais preparados ainda, pode dar mais trabalho. O que eu quero dizer para você é, uma mente ativa pela fé, você sabendo quem é o seu Deus e o que Deus tem sobre a sua vida, o que Ele já derramou e as promessas dEle sobre a sua vida, farão com que você viva vitórias maiores em 2026. Foram grandes as vitórias contra leões e contra ursos, né? Foram grandes. Mas esse gigante vai marcar a tua história. Aquele gigante marcou a história de Davi até hoje. Nós estamos aqui em 2026 falando, e deve ter igrejas aí pelo mundo todo falando desta proeza do céu acontecendo através de um homem aqui na terra. E você acha que aquilo que Deus está fazendo é só para você? Você acha que o que Deus está fazendo termina em você? Não. O que Deus está fazendo em nós é para abençoar outras pessoas. Deus está vencendo leões e ursos, vencerá esses gigantes que se apresentam, para que o nome dele seja glorificado, para que você possa dizer para outras pessoas, este é o verdadeiro Deus, eu conheço o Deus verdadeiro, eu tenho experiências com esse Deus é maravilhoso, olha a bondade de Deus, olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus, olha como Deus é bom, aleluia. 2026, Deus vai marcar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Se você me permite, queridos, eu ia finalizar agora, mas eu preciso pelo menos dizer a última coisa que tem a ver com a nossa temática, porque eu queria chegar aqui, ainda que não deu tempo, mas pelo menos passar rapidamente sobre isso para a gente orar. O pai de Davi
dizia que ele era um pastor de ovelhas. Os irmãos de Davi diziam que ele era apenas um curioso, um teimoso, um altivo. Saul dizia que ele era apenas um jovem. O filisteu dizia que ele era um cão. Mas Davi sabia quem ele era. Cada um deles tinha também uma realidade para Davi. Para o pai, vai levar marmita. Para os irmãos, saiam daqui. Para o rei, sai fora dessa batalha. E para o gigante, amanhã você está morto. E qual é a celebração de Davi? Que ele já está celebrando em janeiro. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória. Hoje mesmo eu vencerei. Hoje mesmo a sua carne ficará às aves do céu. Hoje mesmo, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o Deus que era. Ele já entrou celebrando, glorificando, adorando a Deus, porque ele sabia em quem ele cria, quem ele era em Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar ao Senhor, pode exaltar ao Senhor. Venha para frente, vamos orar, queridos, vamos orar. Pega a unção ali, pega o óleo da unção aqui, as obreiras. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus é vencedor. o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Receba. Vitorioso és, na tempestade está. É o nome. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Quem deixou alguma coisa para oração, pode deixar ali, que elas estarão orando agora também, ungindo. Queridos, na semana que vem, em cima dessa palavra, eu falei que hoje eu queria trazer alguma coisa que eu não fiz essa semana, mas vou deixar minha esposa incumbida disso. Semana que vem, nós vamos trazer aqui e deixar com você, que ouviu essa mensagem hoje. Se você vier aqui a semana que vem, nós vamos deixar um ato simbólico com você, 5 pedrinhas. Ele escolheu 5 pedras, mas só usou uma. Escolheu 5 pedras, mas só usou uma. E nós vamos deixar essas 5 pedras ungidas, para você lembrar do que Deus fará em 2026 na sua vida. Amém? Então a semana que vem, venha para pegar as suas 5 pedrinhas, nós vamos ungir elas, você vai levar para casa. Não sei se serão tão bonitinhas, vamos tentar achar umas pedrinhas bonitinhas, vamos orar sobre elas, para que elas sejam um marco de Deus, que 2026 é o ano que Deus derrubou o grande gigante. E ainda quero ouvir o seu testemunho nesse ano, para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos orar, queridos. Apresente agora a Deus este ano celebrando, não peça nada, só glorifique. Quer dizer, você vai pedir glorificando. Você sabe fazer isso? Em vez de você pedir a cura, você já agradece pela cura. Em vez de você pedir o emprego, você já agradece pelo emprego. Em vez de você pedir a provisão, você já agradece pela provisão. Em vez de você pedir uma salvação, já vai agradecendo, já vai visualizando, já vai celebrando, porque esse ano você vai experimentar isso de forma física. Você verá isso na sua frente. Mas enquanto você não vê isso de forma física, o primeiro passo que entra dentro da vitória é o olhar da fé. Pela fé você já pode vislumbrar. Pela fé você já pode olhar. Pela fé você já pode
pode experimentar, pela fé você já pode tocar, pela fé você já pode dimensionar, e já vai glorificando, e já vai exaltando, já vai bendizendo, já vai adorando o nome do Senhor. Oh, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, grandioso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Amém, queridos? Junto com a unção que vocês estão recebendo, eu farei essa última oração, mas eu não posso fazer essa oração sem fazer um convite que inclusive está no que nós pregamos. Você precisa talvez nessa tarde ajustar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus e fazer um compromisso. É o tópico da obediência que nós falamos. Você quer esse ano ajustar a sua vida com Deus, você quer colocar as coisas no altar e ver Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer. Se é o seu caso nesse momento, levante a sua mão que estaremos orando por você, que quer aceitar a Jesus e que quer voltar para Jesus. Aleluia, temos aqui uma pessoa, que benção. Chega ali, meu amor. Mais alguém? Pode chegar aqui na frente, chega mais perto, traz ela aqui. Mais alguém? Então venha renovar, ela quer renovar aqui, glória a Deus. Mais alguém? Dá um sinal com a sua mão, que já queremos fazer a oração. Se tiver mais alguém, é só avisar. Seu nome? Lana. Elana, você está voltando ou aceitando? Voltando. Voltando. Elana. Isso. Lana. Elana, que bênção, Lana. É a melhor decisão da sua vida. Que bênção. Repita comigo, Lana. Senhor Jesus, eu estou voltando. Eu estou voltando. A minha vida é sua. A minha vida é sua. Eu entrego a minha vida para o Senhor completar a sua obra, a sua vontade, os seus planos em minha vida. Passa o teu sangue, purificando a minha vida de todo pecado. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver o teu chamado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Lana, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, agora selando essas palavras, Pai, que ela, Senhor, aqui também profetizou e falou, Pai. Nós estamos abençoando para um novo tempo. 2026 já começa com vitória na vida da Lana, Pai. Já começa, Senhor, esse gigante caindo pelo chão. E a partir de hoje, Pai, a tua obra, os teus planos se cumpram. E assim, Senhor, outros sejam abençoados, Pai. Também a tua filha que está aqui renovando, Senhor. Que o Senhor esteja enchendo cada dia mais ela da tua presença, do Espírito Santo. Este é um ano, Senhor, de renovo espiritual. Este é um ano, Senhor, de aliança. Este é um ano de compromisso, Pai. E que o teu Espírito, Senhor, cada dia mais leve a tua filha a viver todos os seus planos e a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
nós aqui celebramos 2026. Nós não estamos pedindo algo, nós já estamos agradecendo. Já estamos agradecendo por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Te agradecendo porque este é um ano que o Senhor já tem agendas preparadas e operando o Senhor ninguém impedirá, ninguém impedirá. Por isso, Pai, nós estamos aqui para colocar a nossa vida no altar, para que a gente esteja na posição e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós viveremos para a glória do Teu nome, Pai. Então, em nome de Jesus, te louvamos pelas salvações que o Senhor fará em nossas vidas e nas nossas famílias. Te louvamos pelas curas. Te louvamos pela prosperidade financeira. Te louvamos, Pai, pelas amizades. Te louvamos pelo ambiente familiar, pelo que o Senhor fará dentro da nossa casa. Te louvamos, Pai, por todos os projetos, sonhos que o Senhor derrama no nosso coração. Te louvamos porque a nossa vida espiritual este ano, ela dará um salto para melhor. Estaremos orando mais, jejuando mais, se alimentando da Tua palavra, vivendo a Tua palavra, evangelizando, estaremos praticando a Tua palavra, Pai. Então nós te louvamos, Pai, porque este ano o Senhor marcará a nossa história para a glória do Teu nome, Pai, e nós testificaremos 2026, o ano de Deus, o ano dos gigantes caírem por terra e o Teu nome ser celebrado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, traga alguém com você a semana que vem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Tem um chazinho abençoado lá atrás?